Aleluia. Graça e a paz, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Amém? Você já deu aí um sorriso para a mão que está do seu lado. Fala para ele, fala bem-vindo, meu irmão. Fala para ele, a casa do Senhor é a casa da alegria. Bem, vamos para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 3, no verso 5. Falei muitas coisas, mas é importante você saber. Amém? E hoje é um culto de ceia. Então, um culto, normalmente, a gente tem mais irmãos presentes. Eu não podia deixar de contar toda essa história para você. Amém? Gálatas capítulo 3, verso 5. Aleluia. Sei que o pastor Antônio está de férias, Antônio Batista, se eu soubesse, né? Acho que tem pastor que fica de férias e nem fala que vai antes, né? Ele morre de medo de falar, ó, o pastor Alberto querendo me pegar nas férias, né? Podia ter colocado ele para pregar aqui, né? Amém? Eu te ouvi, aleluia, mas está de férias, né? Você quer férias, né? Mas vamos lá. Gálatas capítulo 3, verso 5. Acompanhe para mim, por favor, junto comigo, aliás. Está escrito: aquele, pois, que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Amém? O que Paulo está dizendo aqui é que se você quer se relacionar com Deus com base no seu mérito, com base nas suas boas obras, com base em você fazer tudo certo, você tem que escolher cumprir totalmente a lei. E a lei não são apenas 10 mandamentos. 10 mandamentos é um resumo. Número 10 é como se fosse, ele simboliza na Bíblia o todo, né? Se alguém cumpre os 10, cumpre todos. Mas segundo o cálculo, né, de um judeu antigo, que era um grande mestre da lei, chamado Maimônides, né, existem 613 mandamentos e ordenanças. Então, se você quer relacionar-se com Deus com base no seu mérito, no seu bom comportamento, ou seja, no espírito da lei, tem que cumprir todos os mandamentos, porque senão não basta. E aí, por isso que Paulo argumenta, ele fala, olha, é evidente, verso 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Amém? Assim como Abraão. Abraão fez tudo certo, Abraão não cometeu nenhum pecado, Abraão não falhou com a sua mulher, inclusive. O que você acha? Sim ou não? Você conhece um pouco da palavra de Deus. Falhou ou não falhou? Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas Abraão foi justo? Ele foi justificado? Sim ou não? Foi justificado. Mas ele foi justificado pelas obras, pelo bom comportamento, pelo mérito, por fazer tudo certo? Ou ele foi justificado porque ele simplesmente creu na promessa de Deus, apesar de não merecer o cumprimento da promessa? Ele apenas creu. Você é justificado pela fé. Amém? Uma coisa que você precisa entender, eu louvo a Deus por alguns jovens da igreja que têm fome pela palavra. Tinha um jovem aqui, até falar o nome dele, ele estava até aqui entre nós alguns dias atrás. Hoje ele está lá na videira do Canadá. Ele está em qual cidade que ele está mesmo? Ele está em Toronto mesmo, né? Que é a cidade mais famosa lá, né? Cristiano Mateus. Eu lembro alguns anos atrás, quando ele estava aqui no Brasil ainda, lá no outro galpão, onde nós estávamos antes, e ele chegou no final de uma pregação falando para mim o seguinte: pastor, deixa eu ver se eu entendi. A nova aliança da graça de Deus, na verdade, é como se fosse um retorno à aliança de Deus com Abraão. Eu falei, exatamente. Por isso que Paulo está argumentando aqui na carta aos Gálatas, para mostrar que aqueles que estão debaixo de todos os benefícios da obra consumada, que nasceram de novo, foram regenerados, se tornaram nova criatura, filhos de Deus, você está debaixo da aliança que Deus fez com Abraão. Você está me entendendo? Amém. Mas vamos continuar a leitura aqui. Cadê? Verso 12, né? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Entendeu? Quem vive pela lei não vive pela fé. Quem vive pela fé não vive pela lei. Simples assim. Verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar.
Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro. Por isso que ele foi para a cruz, para receber a maldição que eu e você merecíamos por causa dos nossos pecados. Ele tomou a maldição no nosso lugar. Alguém pode dizer amém? Então por isso que você é abençoado, não é amaldiçoado. Aí no verso 14, Paulo, ele completa, para que a bênção de Abraão, amém, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Se você tem o Espírito Santo na sua vida hoje, meu irmão, é porque teve um primeiro que creu, um primeiro que viveu pela fé, que não viveu pelas obras, não viveu pelo bom comportamento, não viveu pela lei. Ele creu na promessa de Deus, apesar das suas falhas, quedas, inconstâncias. Esse foi Abraão. Todo aquele que é filho de Deus, todo aquele que foi salvo em Cristo Jesus, você faz parte da linhagem de Abraão. Você está me entendendo? Amém? Então aquelas estrelas que Deus falou para Abraão erguer os olhos, né, e contar, e falar que era descendência dele, meu irmão, você era uma daquelas estrelas. Sabe, quando Deus falou para Abraão olhar ali os grãos ali da areia, né, da onde ele estava ali, e olhar para aqueles grãozinhos, e contar, e procurar saber o tanto que tem, era uma coisa incontável. Deus estava falando para Abraão, olha, assim vai ser a sua descendência. Você era um daqueles grãozinhos de areia, você está me entendendo? Então nós somos linhagem de Abraão. Então é muito importante que você guarde isso até o final da palavra, para você entender onde é que eu vou chegar. Não se esqueça disso, tá bom? Então veja, Abraão é o pai da fé, o primeiro a ser justificado, simplesmente porque creu, simplesmente assim. Por isso que a Bíblia diz no verso 8, volta aí no verso 8, por favor, Gálatas 3:8, que o evangelho foi pré-anunciado a Abraão, está vendo? Pré-anunciou, né? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ou seja, não somente os judeus, né? Porque Deus falou, em ti serão benditas todas as famílias da terra, não somente as famílias de Israel, não somente as famílias judaicas, todas as famílias, ou seja, foi anunciado a todos. Pré-anunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Então entenda, essa nova aliança que nós celebramos através do culto de ceia, amém? Da mesa do Senhor, é justamente esse retorno, essa restauração, a aliança de Deus com Abraão, amém? A antiga aliança, ou a lei, ela veio depois. E, na verdade, veja, aí no verso, deixa eu ver aqui, no verso, cadê? Verso 17, coloca aí um pouco aí para frente. Está escrito, isso, verso 17, olha lá. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos, antes ou depois? Antes ou depois, irmãos? Me ajuda aí. Depois. A lei veio depois. Então, Abraão é o primeiro da nova aliança da graça de Deus. Você está me entendendo? Por isso que quando Paulo quer ensinar a nova aliança da graça aos Gálatas, ele vai lá para Abraão. Ele fica provando que você é filho de Abraão. Ele fica mostrando que você crê como creu Abraão. Amém? Porque a lei veio 430 anos depois. Então a lei não tem conexão com Abraão. 430 anos depois. Aí o Paulo continua dizendo, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Então a lei veio 430 anos depois da promessa fundamentada na nova aliança da graça de Deus. Amém? Quantos aqui são filhos de Abraão? Amém? Por isso, sentado mesmo como você está, por um instante, amém, apenas curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir para que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, palavra viva, revelada, em nome de Jesus. Amém? Pai, no nome de Jesus, nós oramos ao Senhor mais uma vez, nesse instante, como igreja, nesse lugar, pedimos que o Teu Santo Espírito possa trazer clareza de entendimento a respeito da Tua verdade, a verdade da graça, mas a verdade que exige de nós um testemunho, especialmente aqueles que respondem ao Teu chamado, em o nome de Jesus, e todos digam, amém. Amém? Aleluia. Agora veja o verso 29, vai um pouco adiante aí, apesar do meu tempo curto. Vamos lá, olha o que está escrito no verso 29. Vamos ler juntos, amém? Uma só voz, vamos lá? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Paulo, ele fecha a questão aqui. Não tem como você ser de Cristo e não ser descendente de Abraão. Amém? Então você tem que olhar para a aliança de Deus com Abraão. Não tem nada a ver com a lei. A lei veio 430 anos depois, você já sabe disso. Mas veja, eu quero falar para você a respeito do plano de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito.
E toda obra de Deus é realizada de acordo com o seu plano e propósito. Só que o plano de Deus deve ser realizado através do homem e no homem. Amém? E quando eu falo homem, eu estou falando aqui de seres humanos. Né? Eu me refiro realmente, né, no sentido de masculino e feminino. Né? Isso se aplica aos homens e às mulheres. Tá bom? Então, Deus escolheu fazer a obra dele através de gente, através de pessoas. O Senhor Jesus Cristo, ele não veio na forma de um anjo. Eu sei que muito crente se impressiona com anjo. E veja, Deus usar anjo faz todo sentido. Não é porque anjos são perfeitos, anjos, né, nunca pecaram. Claro que eu estou falando daquela parte que ficou na glória, não estou falando o pessoal que foi para o subsolo, né, a terça parte que caiu, você sabe da história, amém? Então, estou falando o povo lá de cima, amém? Desses anjos, são seres milenares, a Bíblia não fala exatamente quando foi essa criação de Deus, mas é uma criação certamente muito mais antiga que a nossa, mas são seres perfeitos. Só que eles são criaturas. Aí Deus vem e resolve fazer algo através de gente, através de pessoas, através de mim e de você. E Ele faz de você não apenas uma criatura, você foi feito filho de Deus, por causa da obra consumada de Cristo Jesus. Você está entendendo? Você é filho, você não é criatura. Imagine, é como se fosse numa empresa. Numa empresa tem lá os trabalhadores, que são os funcionários, mas na empresa também tem os filhos do dono que estão trabalhando lá. Quem que você acha que tem a posição de maior vantagem? Os funcionários ou os filhos do dono? Os filhos do dono. Eu tenho uma boa notícia para você, meu irmão. Você é filho do dono de todas as coisas. Você é filho. Entende? Então você pode ter certeza que nós é que somos um grande mistério para os anjos. Porque eles sabem das nossas falhas, sabem das nossas limitações, mas ao mesmo tempo percebem a nossa posição de filhos colocados em Cristo Jesus. Tudo isso por causa do Evangelho da graça de Deus, tudo isso por causa, sabe, da obra consumada, daquilo que Deus começou com Abraão. Então veja que coisa maravilhosa. Amém? Por isso entenda, o fato de você ser usado por Deus não é um acidente. A vontade soberana de Deus é que faz com que nós possamos ser usados por Deus. Agora entenda, isso é muito importante o que eu vou dizer. Todo aquele que foi salvo está na posição de ser usado por Deus. Amém? Então, na entrada, os irmãos sabem aqui, né, no corredor, porque acabou que a gente teve que refazer uma pintura aqui, por causa do evento das mulheres no último sábado, que foi uma grande bênção, amém? E também foi uma grande bênção também a decoração que as irmãs fizeram, todo o trabalho dos irmãos no Arraiá, foi até também a nossa festa de multiplicação, sábado passado, quem não veio perdeu, foi uma grande bênção também, tudo excelente, amém? Só lembrando dessas questões, e nós tivemos até batismo também, né? Como nós temos feito todo o último final de semana do mês, isso desde o semestre passado, né? Bem que o semestre passado era o primeiro domingo, agora está fazendo o último domingo. Mas, enfim. Então, nós tínhamos as placas aqui do slogan da visão na entrada. E eu não sei se você se lembra. E uma das partes principais do slogan da nossa visão, né, a nossa encarga de ficar a igreja de vencedores, onde cada membro é um quê, meus irmãos? Um sacerdote. Ou seja, um ministro. Antes a gente dizia ministro, mas depois, né, o pastor Luiz e os demais pastores acharam por bem mudar para sacerdote, porque fica mais forte mesmo. Amém? Não significa que todos são pastores, claro que não, mas você é um ministro da parte de Deus, você é um sacerdote. Por isso que Pedro, ele disse, amém, para a igreja, Pedro disse isso para a igreja, não disse para pastores. Ele falou lá em 1 Pedro 2, ele disse, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sacerdotes da realeza, do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Essa é a nossa posição. Então, todo aquele que foi salvo está na posição de ser usado por Deus. Todavia, a nossa utilidade para Deus se confirma quando nós somos chamados por Ele. Então, embora você tenha sido salvo, pode acontecer com você de ter alguma dúvida. Para que você tenha completa certeza, Deus, Ele pode fazer algo para trazer essa convicção no seu coração. E, de repente, uma palavra como essa pode ser esse caminho de Deus. Olha para mim aqui, por favor. O grande problema é quando alguns irmãos ficam esperando uma experiência espetacular, como aconteceu com Paulo, lá no livro de Atos, você deve se lembrar da história, estava no caminho de Damasco, né, veio uma luz brilhante sobre ele, como sol, né, ao meio-dia, e ele ficou ali cego, caiu por terra, toda aquela coisa maravilhosa. Aí teu irmão fica esperando isso, falou, pastor, no dia que acontecer comigo, igual acontecer com Paulo, aí eu vou crer que Deus quer me usar. Mas, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, isso é raro, e acontece pouco. Com algumas pessoas. O normal é o seguinte, é você ter uma experiência com o mesmo sol, mas talvez não com a mesma força. O sol é o mesmo. Igual eu pergunto para você, se você inventa de ir para a praia, meio-dia, no sol quente, meio-dia do Recife, o que vai acontecer? Você vai queimar muito? Vai ou não vai? Vai. Mas se você resolve ir para a praia no momento do nascer do sol, 5 horas da manhã, mais ou menos, né? Porque nasce bem cedo o negócio aqui.
você vai queimar muito ou praticamente não vai queimar? Vai ser só uma experiência com aquela beleza ali do sol. Você praticamente não vai queimar, não é verdade? Mas eu pergunto para você, esse sol do meio-dia e esse sol do nascer do dia é o mesmo sol, sim ou não? Sim. Então você pode ter experiência com o mesmo sol no momento que envolve força do sol ou no momento que envolve só a beleza do sol. Mas é o mesmo sol, você está entendendo? Então com Paulo foi essa coisa espetacular, ele caiu por terra e ficou cego 3 dias. Mas comigo e com você, e com a maior parte dos cristãos, é um sol, de repente, que você é apenas marcado pela beleza do sol. É o mesmo sol. O sol da justiça é Cristo Jesus. Então, sabe, o Senhor, de repente, pode ter falado de maneira suave no seu coração. Pode ser uma experiência íntima lá no seu quarto. Né? Pode ser até uma experiência que talvez você tenha dúvida. Eu tive dúvida no começo, quando Deus começou a falar comigo que eu seria pastor. E lembre-se, só abrir um parênteses aqui bem rápido. Pastores são a menor parte do povo de Deus. Amém? A maior parte dos irmãos não são pastores. Mas não é porque você não seja um pastor que você não seja um sacerdote, um ministro. Você está me entendendo, amém? Tá bom? Então lembre-se disso. Então me lembro quando pessoas começaram a profetizar, falando que eu ia ser pastor, logo no início da minha fé. Eu ria. Eu achava isso uma piada. Por quê? A minha personalidade, por incrível que pareça, eu sei que os irmãos têm dificuldade de acreditar, mas eu sempre fui uma pessoa retraída, tímida, na minha, de poucos amigos. Você viu aqueles ambientes de festa e tem aquelas pessoas que ficam no canto isolado, parece que não consegue socializar? Sabe quem é aquela pessoa? Eu sou aquela pessoa estranha, que fica lá meio assim. Sempre fui assim. Aí o Senhor me alcançou, me salvou através de um encontro com Deus, na videira, né? Sempre fui da videira, nunca fui de outra igreja. E aí pessoas começaram a chegar em mim do nada e falar, você vai ser pastor. Eu ria. Eu, pastor, imagina. Eu fazia faculdade de administração de empresas. Irmãos, quando eu tinha que apresentar trabalho na faculdade, para um grupo de 20 pessoas, sala pequena, poucos alunos, eu transpirava pela mão, minha mão tremia, eu gaguejava, tinha que ter um papel na mão, eu perdia, parece que eu não enxergava mais o papel, era uma confusão. E aí toda hora alguém profetizando. Aí chegou uma vez, eu retornando de encontro com Deus, foi o segundo encontro com Deus que eu participei, foi uma época de férias, só tinha jovens, eu estava à toa, fui no encontro com Deus de novo. Aí o pastor Naur queria chamar 2 pessoas para testemunhar, lá na videira, no nosso primeiro prédio, que era alugado, não era comprado, lá no Jardim América, não era no Bueno. Prédio lotado, cabia 1.000 pessoas, devia ter umas 1.500 quase. Tinha gente sentada no chão, eu era um dos que estava sentado no chão. Eu era jovem, né, solteiro, magro, acredite se quiser, já fui magro, aleluia. Mas eu estou querendo emagrecer de novo, mas não daquele tanto, que eu era magro, dava dó, usava roupa de uma lista só, sabe aquele corinho, sabe? Enfim, olha para cá. E aí, eu estou lá sentado, o pastor Naur quer chamar 2 pessoas aqui, o Isaías, aleluia, o povo está empolgado para dar o testemunho, eu quero chamar o Roberto. Eu falei, Roberto, gente, você apontou assim. Irmãos, eu apavorado, não acreditava muito no meu chamado. E aí eu fui andando devagarzinho para o Isaías ir na frente, e eu dá tempo de orar, né? Falei, Senhor, me ajuda, me ajuda. Aí eu lembrei, Senhor, o Senhor está falando que eu vou ser pastor, agora é uma ótima hora para o Senhor provar isso para mim. Agora é um excelente momento, Senhor, que bom esse momento, hein? Agora o Senhor vai fazer alguma coisa que eu não sei como, para eu acreditar nesse negócio. O Senhor está dizendo, usando os outros para falar, agora vamos ver se é ou se não é. Eu fui orando desse jeito, mais ou menos. Aí o Isaías deu testemunho, pegou o microfone, todo desinibido, né? Porque ele é um irmão expansivo, amoroso, uma benção. Hoje ele é pastor lá em Campinas, São Paulo. Caminhou comigo depois também. E aí, o que aconteceu? Na hora que chegou a minha vez, eu peguei o microfone, irmãos, em primeiro lugar, minha mão adormeceu. Eu não senti o microfone na mão. Fala isso da presença de Deus, sério. Irmãos, eu comecei a falar da minha experiência. Irmãos, eu comecei a falar, e falar, e falar. E eu fui gostando de falar, eu não queria parar de falar. E o pastor Naur ficava no meu ouvido, não sei se você sabe, deixa eu te dar uma dica aqui. Se algum dia você for dar testemunho aqui, e o pastor ficar falando perto do seu ouvido, amém, 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 irmão, amém. Isso significa que é para você parar de falar, entendeu? Fica a dica, amém? Irmãos, esse pastor Naur ficava falando amém no meu ouvido, eu não parava de falar. E desde aquele dia eu pego o microfone e acontece esse negócio comigo, eu não consigo parar de falar. E o pastor Naur não está aqui falando amém. Então vou continuar, aleluia. Não, esse amém é outro amém, né? Não é aquele amém, né? Olha para cá. Irmãos, aí a partir daquele momento, eu falei, rapaz, oxi, que negócio interessante. Você, pastor, aí eu passei a acreditar. Aí eu desci da plataforma, aí eu perdi esses poderes, aí eu voltava tudo normal. Aí eu pegava o microfone, abria a Bíblia, e de repente, aí dá vontade de falar de novo. Eu falei, gente, esse negócio, eu tô gostando. Cadê o irmão santo? Né? Estou gostando, estou adorando. É que fala assim, né? Então, veja, irmãos, isso é uma questão de chamada, é apenas meu testemunho. Seu testemunho pode ser diferente. Mas a questão é o seguinte, eu pergunto para você, ouça com atenção, queria chamar o irmão para o teclado aqui, por favor,
para me ajudar a lembrar que eu preciso terminar, porque o teclado aqui no fundo é como se fosse um amém do pastor Nauri, entendeu? Eu fico ouvindo ele aqui e falo, gente, eu preciso ir para o fim, né? Então, me ajude aqui. Os irmãos estão vindo? Está vindo. Olha para cá, quero te fazer duas perguntas. Duas perguntas, amém? Não responda para mim, responda só na sua consciência. Os irmãos estão comigo mesmo aqui, amém? Nós vamos ter a ceia do Senhor ainda, por favor. Tenha paciência. Amém? Primeira pergunta. Depois que eu fui salvo, pense nisso. Eu já tive a sensação de querer ser usado por Deus? Pensa nisso por um instante. Segunda pergunta, muito parecida com essa. Né? Ou eu já percebi alguma vez a voz do Espírito Santo dentro de mim, dizendo que o Senhor me deseja usar, mesmo que seja alguma coisa suave. Aquela sensação assim de querer se envolver. Lembra de Davi dizendo nos Salmos? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Percebe? Não é uma troca. Quando você percebe o tanto que você foi perdoado, o tanto que você foi amado, como que o Senhor te livrou de toda maldição, de todo pecado, meu irmão, essa é a reação espontânea. É um constrangimento de amor. Amém? Amém? Alguém pode dizer amém? Por isso, a grande questão é a seguinte. O desejo de você ser usado por Deus, isso é uma grande prova de que a graça de Deus alcançou você. Amém? É uma grande prova, não tenha dúvida alguma. Porque nenhum homem pode desejar isso por si mesmo. E como eu disse agora há pouco, meu irmão, ser usado por Deus, estar envolvido na casa de Deus, na liderança de uma célula, isso tem que ser um privilégio para você. Se para você não é privilégio, não é peso, por favor, desista. Entregue a célula para mim, eu vou arrumar outro líder. Não quero que você fique sobrecarregado. Você tem que entender que é um privilégio. Alguém está entendendo que isso é um privilégio? Como que Deus escolhe gente como eu e você para sermos instrumentos dele na terra? Por que Deus não usa anjos perfeitos, mas usa homens e mulheres imperfeitos? Percebe? Para justamente manifestar essa extraordinária graça. Por isso, entenda uma coisa: a parte de Deus é chamar você. No entanto, preste muita atenção no que eu vou dizer. Nós temos uma responsabilidade. Nós temos o que mesmo, meus irmãos? Pastor, que responsabilidade é essa? E agora eu realmente estou chegando no final. Eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto de usar. Porque ela fica confusa, essa expressão, quando a gente fala da obra da cruz. Porque lá na cruz, o Senhor Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, para a nossa cura, para livramento de toda maldição. Amém? Ele pagou o preço. Aí você fala, pastor, que expressão é essa? Que o senhor não gosta de usar, mas que o senhor vai usar para me ajudar a entender qual que é a minha responsabilidade. Eu até orei por isso, eu estou orando por isso desde ontem, na verdade. Falei, Senhor, como é que eu explico isso? E o Espírito Santo falou no meu coração. Ontem mesmo à noite, de hoje de manhã confirmou antes do culto, né, quando eu estava orando, que eu preciso falar de uma maneira que você entenda, embora eu não goste dessa expressão. Então, pastor, qual que é a expressão que traduz a minha responsabilidade diante do chamado de Deus? Agora eu vou te dizer. A sua responsabilidade é pagar o preço. Você está entendendo? Eu sei que quando a gente usa essa expressão, eu falei, pastor, mas a gente não está na graça? Na graça a gente paga o preço? De certa maneira, sim. Entende? Porque o que seria esse preço, na verdade, em outras palavras? Apesar do favor imerecido. Agora, veja, eu preciso falar rápido muita coisa, meu Deus do céu. Veja. O favor gratuito de Deus sobre a sua vida para te salvar, para te abençoar com toda sorte de bênçãos, amém? Para te trazer milagres na sua vida, curas, tudo isso, sabe, não tem preço algum, o preço já foi pago pelo Senhor Jesus Cristo. Você está me entendendo, amém? No entanto, para você ser usado por Deus, tem preço sim, no sentido de renúncia, no sentido de enfrentar problemas que você não enfrentaria se você não fosse um líder de célula. Se não fosse um pastor. Tem problemas que eu enfrento na minha vida, situações dificílimas, confusões, lutas, angústias, guerras, batalhas, pressões de todos os lados, que eu enfrento só porque eu resolvi responder o chamado de ser pastor. Eu me lembro, lá em Goiânia, alguns anos atrás, um dos pastores que foi enviado para uma das capitais da região sul do Brasil, não quero falar o nome, por isso que eu estou falando desse jeito, dando esse arrudeio, como diz o pernambucano, ele foi fazer uma despedida da rede dele, do prédio que ele era pastor lá em Goiânia. E ele foi e me chamou, eu estava lá em Goiânia, eu já estava aqui em Recife. E esse pastor foi e me falou, pastor Roberto, vamos lá junto conosco nesse jantar, despedida dos irmãos da minha liderança, que eu vou ser enviado lá para
uma das capitais da região sul. Na região sul tem 3 estados, né? Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ele foi pastor de uma dessas 3. E aí, lá no jantar, num restaurante lá em Goiânia, ele me deu a oportunidade para falar. Falei, irmão, está aqui o pastor Roberto, foi enviado para Recife já tem alguns anos. Vamos ouvir do pastor Roberto um resumo. O que é alguém ser enviado para estar à frente da obra de Deus? Aí falou, pastor Roberto, pode falar. Eu falei, irmão, pois não, vou falar 2 coisas aqui. Eu disse quantas coisas? 2. Eu falei para ele, irmão, a primeira coisa é o seguinte. Aí eu falei, pastor, falei para os irmãos presentes lá no restaurante. Era uma mesa com, sei lá, mais de 30 pessoas, era uma mesa grande, né? Eu falei, irmão, em primeiro lugar é o seguinte, é muito pior do que você imagina. Aí ele arregalou o olho, que ele estava para ser enviado, entendeu? Já estava com a viagem marcada. Eu falei, irmão, pensa uma luta que você vai enfrentar. Ih, irmão, muito pior. Pensa uma angústia que você vai ter. Ah, mas vai ser bem maior do que essa angústia que você está imaginando. Pensa numa guerra que você vai enfrentar. Muito pior do que você consegue imaginar. Pensa num tipo de renúncia, sabe, de calúnias que você vai enfrentar. De guerras, de gente se levantando contra você, de gente traindo você, abandonando você, falando mal de você, gente que você ajudou, gente que você investiu, gente que você fez de tudo, e depois vira as costas e ainda começa a te atacar. Eu falei, irmão, vai ser muito pior do que você consegue imaginar. Aí ele falou, e qual que é a segunda coisa? Só para eu saber. Eu falei, tá bom, vamos para a segunda coisa. Aí eu falei para ele, ao mesmo tempo, é muito pior do que você imagina, mas é muito melhor do que você imagina também. Aí eu falei para ele, irmão, pensa numa coisa boa que vai acontecer quando você estiver à frente da obra de Deus. Vai ser muito melhor. Aí eu falei para esse pastor, falei, olha, das centenas de livros, né, que eu já li sobre história da igreja, mover de Deus, avivamento, eu falei para ele, tinha alguns livros que eu li, algumas histórias de milagre, sabe, de intervenção divina, de milagres, de todo tipo, de toda a natureza, que eu li nos livros, e eu confesso para você, eu duvidava. Eu pensava, falar, rapaz, esse irmão exagerou na história. Acho que ele está aumentando o testemunho da bênção para enfatizar que Deus fez. Eu não acreditava. Mas somente depois que eu fui enviado para cá, para o Recife, estando à frente da obra de Deus, milagres que eu lia nos livros começaram a acontecer na minha vida. Eu vi Deus fazer, que eu nunca tinha visto antes, e que antes eu duvidava e achava que era exagero e até mentira de alguns escritores de livros de mover de Deus. Começou a acontecer, eu comecei a ver. Então eu falei para esse pastor, falei, meu irmão, são as 2 coisas ao mesmo tempo. É muito pior do que você imagina e muito melhor do que você imagina. Por isso entenda, meu irmão, responder ao chamado de Deus tem preço, renúncia, sofrimento, angústia, luta, resistência, oposição, abandono, deslealdade, ataques, calúnias, entende? É isso que vai acontecer com você. Agora, é como certa vez disse Agostinho, que foi um homem de Deus e que pregou muito sobre a graça de Deus até, inclusive. Muitas coisas que nós ensinamos sobre a graça, na verdade, começou lá com Agostinho, lá atrás, na época que nem tinha acontecido ainda a Reforma Protestante. Agostinho, certa vez, ele disse o seguinte, olha, Deus já teve até mesmo um filho sem pecado, mas Deus nunca, jamais teve um filho sem sofrimento. O filho sem pecado foi Jesus, mas Jesus, ele veio, conforme profetizado em Isaías, 6 ou 7 séculos antes, ele veio como servo sofredor. Não sei se você sabe, esse é um dos títulos do Senhor. Entende? É aquele que sabe o que é padecer. Então, se nem Jesus, o Filho perfeito de Deus, que nunca pecou, foi poupado do sofrimento e da dor, da angústia, da luta, ou seja, do preço, em outras palavras, você entender, você acha que você vai ser poupado? Não será. O apóstolo Paulo, a pessoa que mais Deus usou no Novo Testamento, foi o que mais sofreu. Mas sem razão, que a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 9. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Eu não sei se é no verso 15 ou 17. Eu não marquei aqui, porque eu queria ler o texto todo, mas não dá tempo. Vou ler só o verso 15. Quero pedir para os servos já ficarem posicionados ali atrás com os elementos da ceia. Olha só, isso aqui foi quando Ananias foi a pessoa que Deus usou para apacentar Paulo. Quem era Paulo? Paulo era um grande mestre da lei, era um fariseu muito importante. Provavelmente a pessoa mais importante do sinédrio judaico da época. Ele aprendeu o que ele conhecia com o mestre mais famoso daquela época, Gamaliel. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Aí Paulo teve esse encontro espetacular com o Senhor. Quem que vai consolidar Paulo, já que é uma pessoa tão importante assim? Ananias. Quem é Ananias na Bíblia? Ninguém. É um irmãozinho qualquer, que nunca mais aparece na palavra de Deus. Eu fico pensando, se Paulo fosse orgulhoso, o que Paulo poderia falar? Falar, não, peraí. Quem é você, Ananias? Não, vou falar que Pedro foi que pregou no início da história da igreja. Eu quero o apóstolo Pedro para cuidar de mim, porque eu sou uma pessoa muito importante, eu sei de muitas coisas e tudo. Paulo fez isso? Não, porque Deus moeu ele, esmagou ele,
para ele ficar quebrantado. E continuou moendo ele. Por isso que Deus falou para Ananias a respeito de Paulo o seguinte, olha lá. Mas o Senhor lhe disse para Ananias, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Quantos aqui creem que são instrumentos escolhidos do Senhor? Vamos ver se você continua crendo. Amém? Agora vamos ver o que acontece com o escolhido. Você é escolhido mesmo, amém? Vamos ver sobre o escolhido. Olha lá, aí está escrito. Bem como perante os filhos de Israel, pode continuar. Eu não sei se está o versículo todo aí ou não. Cadê? Vai para frente aí, me ajuda aí. Travou? Isso. Esse é o verso 15 ou 16? Tá meio... É o 16. Vamos ler o verso 16 juntos? Que é o que acontece com escolhidos, amém? Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Tem alguém que não quer ser escolhido, mas não? Entende? Você pode responder ao chamado de Deus para a sua vida, ou não, amém? Porque o tribunal de Cristo vai colocar em questão justamente isso. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho essa suprema ambição, porque eu acho que essa não tem ambição nenhuma maior do que essa, de você chegar naquele dia e poder ouvir da parte de Deus, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas o servo bom e fiel, o instrumento escolhido, vai pagar o preço, vai sofrer, vai ter guerra, vai ter angústia, vai ter resistência, vai ter calúnia, vai ter traição, deslealdade, todo tipo de ataque que você não enfrentaria se você não servisse o Senhor. Você está entendendo? Pastor, eu não quero ser desse escolhido. Eu posso ficar na igreja ainda? Pode, amém? Você não é obrigado a liderar, como eu falei agora há pouco, não é obrigado a dar, você não é obrigado a nada aqui, meu irmão. Se você só vier sentar na cadeira, ouvir a pregação todo domingo, eu já estou grato a Deus por você. Sério, eu falo isso na presença do Senhor, amém? Você não é obrigado a nada, mas se você responde ao chamado, você se torna um desses escolhidos. E esse caminho, eu quero te dizer, é inevitável. Mas eu quero te lembrar também, esse é o maior dos privilégios, porque não há nada maior do que isso. Meu irmão, aquilo que você responde como homem nessa terra, tem consequências nessa terra. Mas aquilo que você responde como servo de Deus, como instrumento escolhido, como alguém que responde o chamado de Deus, isso tem consequências para toda a eternidade. E se os homens dessa terra conseguem recompensar você pelo bom trabalho, imagina o que Deus pode dar a você de recompensa durante 1000 anos, quando você for reinar com Cristo. As recompensas do céu não se comparam. Por isso que Paulo diz que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. É muito maior a todo tipo de angústia e sofrimento. Eu não sei quanto a você, meus irmãos, mas veja, a própria história da entrada do Evangelho no Brasil. Vieram homens de Deus lá da Europa, séculos atrás, para morrerem aqui jovens, antes dos 40 anos de idade, terem febre amarela, terem malária, serem atacados aqui por índios e por outros homens primitivos que estavam aqui no Brasil, tudo porque eles responderam o chamado da parte de Deus para trazer o Evangelho para o Brasil, e nós somos frutos da vida desses homens que caíram na terra como o grão de trigo, que se cair na terra e morrer, ele produz muito fruto, mas se o grão de trigo, Jesus disse, não cair na terra e morrer, fica só. Então o problema, meus irmãos, é que muitos não querem morrer, mas se você quiser morrer para si mesmo e enfrentar todo tipo de sofrimentos escolhidos, que em outras palavras é pagar o preço, Deus vai fazer uma grande obra entre nós. Eu tenho que confessar para você, eu não quero acusar você, mas o motivo de às vezes a obra de Deus não andar tão rapidamente, tão velozmente, salvando mais pessoas, crescendo mais rápido, é porque tem pouca gente disposta a pagar o preço. Esse é o motivo. Quanto mais pessoas dispostas a pagar o preço, enfrentar o sofrimento, porque respondeu o chamado, mais rapidamente a obra de Deus avança. Você está me entendendo? Amém? É assim que Deus faz. Então esse é o ponto. A obra da cruz, normalmente eu costumo mostrar para você, apenas dizendo que Jesus pagou o preço. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus é o pioneiro dessa linhagem de Abraão. Ele veio como servo sofredor, conforme profetizado em Isaías. Meu irmão, se você é um discípulo dele, se você está seguindo os passos dele, não tem jeito, você vai sofrer. Agora entenda uma coisa, pagar o preço não é enfrentar enfermidade ou doença, amém? Porque Jesus tomou sobre si nossas doenças e enfermidades, amém?
Então não aceite a doença e a enfermidade da sua vida, como alguns cristãos evangélicos que têm essa loucura, que falam, não, a doença e a enfermidade, Deus que mandou. Não, meu irmão. Deus mandou Jesus para tirar de você a doença e a enfermidade. Veio doença, rejeite, ore, não aceite. Porque se algum crente algum dia falar para você, não, a doença foi Deus que mandou, então para que você vai no médico? Abraça a doença e morra com ela, né? Porque é de Deus, então, né? Se é de Deus, para que ir no médico? Entendeu o que eu quero dizer? Mas não é. A doença não é preço, tá bom? É ataque do diabo. Não aceite a doença na sua vida. Amém? Jesus tomou sobre si lá na cruz todo tipo de maldição. Amém? Inclusive a maldição da escassez, da pobreza, da miséria. Tomou. Então isso não é preço. O que é preço? Preço é o que Jesus enfrentou como homem encarnado aqui na terra. Jesus foi traído, sim ou não? Sim. Jesus foi caluniado no tempo dos evangelhos como homem aqui na terra, sim ou não? Sim. Jesus foi rejeitado, sim ou não? Sim. Jesus sofreu angústia ao ponto de até suar sangue, sim ou não? Sim. Então, essas coisas que ele enfrentou na terra aqui como homem, antes da cruz, eu e você não seremos livrados. Por isso que Paulo avisou para Timóteo, quem quiser viver piedosamente a fé em Cristo Jesus será perseguido, vai sofrer perseguição. Pessoas vão se levantar contra você. Por isso, se estiver tendo guerra na sua vida, meu irmão, isso é um bom sinal, um sinal que você está respondendo o chamado. Não tem como você ser livrado disso. A cruz não é apenas algo que Jesus faz por você, mas é um princípio que ele estabelece para você também. Para você tomar a cruz, para você sofrer o dano, o prejuízo. Responder o chamado de Deus envolve isso. Não tenha dúvida alguma. Muitas coisas poderiam ser mais fáceis na minha vida, se eu não tivesse respondido ao chamado. Mas até hoje eu enfrento coisas dificílimas. E às vezes tem época que parece que só piora e fica mais pesado. E às vezes fica tudo junto, ao mesmo tempo. Uma coisa impressionante. Inclusive, nessas últimas semanas, eu tenho vivido uma temporada dessa. Meu Deus do céu. Um monte de confusão, um monte de luta, um monte de incerteza, um monte de ataques, de pressões, de guerra. Mas eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Eu respondi ao chamado. Amém? Veja. Aí você fala, pastor, por que eu tenho que pagar o preço? Os servos podem chegar aqui na frente, por favor, pastor Ronaldo? Em primeiro lugar, você tem que pagar o preço, porque essa é a forma de Deus nos libertar da rebelião da nossa carne. Entendeu isso? Rebelião. Você tem rebelião na sua carne. Quando o preço vem e você sofre, isso trata a sua carne. Para quebrantar você. Os irmãos estão me entendendo, amém? Estou terminando. O preço também é uma forma de você vencer o orgulho e a arrogância. Porque no preço exigido, sempre existe alguma forma do Senhor humilhar você e quebrantar você. O preço sempre envolve humilhação. Você vai se sentir humilhado. Faz parte do preço. Não tem jeito. Você está entendendo? E o preço envolve você aprender a depender do Senhor. O Senhor quer usar você. Mas Deus não pode usar você se você depender da sua força. Você tem que aprender a depender da força dele. Aí sabe o que Deus faz conosco? Esgota a nossa força. Às vezes, para Deus esgotar a nossa força, a gente precisa ser esmagado demais, humilhado demais, quebrado demais. E aí todo mundo vai olhar e falar, rapaz, agora acabou, sobrou só o pó daquele cidadão. Pois é aí que Deus começa a fazer. É no meio da impossibilidade, é no meio do não tem jeito, é no meio daquele não consigo fazer, que Deus começa a fazer. E aí é a obra dele, aí será extraordinário. Mas vai ter o preço antes. Charles Haddon Spurgeon, que foi um pregador batista do Evangelho da Graça de Deus, ele também diz o seguinte, olha, sempre que Deus quer usar um homem, Deus faz esse homem em pedaços primeiro. Deus quebra esse homem. Você está me entendendo? Por isso, uma maneira de se entender isso é justamente sobre o preço. Antes que Deus pudesse usar Abraão, Abraão teve que pagar o preço. Abraão abandonou a família dele, a parentela dele, mas no final teve algo ainda mais elevado. Lembra, Abraão estava na lei ou Abraão veio 430 anos da lei? Na lei ou na graça, Abraão? Na graça. Amém. Por isso, fique em pé onde você está. Nós vamos distribuir os elementos da ceia. Eu quero pedir para abrir em Gênesis capítulo 22, no verso 1. Pode já distribuir os elementos da ceia. Você que já foi batizado nas águas, pode receber os elementos. Vamos aguardar todos receberem, para que depois nós possamos tomar. Eu quero chamar os irmãos da equipe aqui para a plataforma, para o palco, da equipe de louvor. Gênesis 22, verso 1. Aleluia.
Lá no fundo também, não sei se tem alguém já distribuindo. Ajuda lá, pastor Ronaldo, por favor. Se você for batizado numa igreja cristã evangélica, você pode pegar os 2 elementos. Amém? Aleluia. Fique em pé, por favor, nós estamos quase terminando. Lembra que eu estou em pé desde o começo. Mas se você tiver com alguma limitação física, pode ficar sentado, amém? Não se constrange. Por favor, se tem alguma dificuldade de ficar em pé por alguma razão física, pode ficar sentado. Aleluia. Alguém ainda não recebeu um pão ou cálice? Aí atrás, aqui na frente, aí embaixo. Todos receberam aí? Amém? Pronto, os servos fiquem por aqui, amém? Não vai embora não. Vamos receber aqui a palavra, amém ainda. Aleluia. Olha para cá, meus irmãos. Gênesis capítulo 22, verso 1. Acompanhe, por favor, aqui a leitura do texto. Está escrito. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia de papel. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Deus pôs Abraão a o quê, meus irmãos? A prova. Opa! Então os da fé, os da graça, os filhos de Abraão, aqueles que estão em Cristo Jesus, são colocados à prova, sim ou não? Sim ou não? Sim! O preço é a prova, é o teste. Deus testa você. E tem teste que é pesadíssimo. É o caso desse teste de Abraão. Vamos continuar a leitura aqui, amém? Deus pôs Abraão à prova e ele disse: Abraão! Este lhe respondeu: eis-me aqui. Quantos podem responder ao Senhor? Eis-me aqui. Amém? São os que estão respondendo o chamado. Os escolhidos, os descendentes de Abraão, o pai da fé, o da nova aliança, da graça. Amém? Quem está em Cristo é da linhagem de Abraão. Então é desse tipo de vida, é provado, é testado. Verso 2. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Verso 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada ainda, nem podia ser no meio da tarde, acordar tarde, de madrugada. E tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quantos aqui são pais? Deixa eu ver aqui. Pai, tem filho. Irmão, imagine que loucura é essa. Você pegar o seu próprio filho e você sacrificar o filho em holocausto a Deus. Deus nem para falar para Abraão: leva o filho que eu vou mandar alguém para matar o seu filho em sacrifício a mim. Só que você sabe da história. Era só um teste. Deus não queria realmente que Abraão fizesse isso. Era um teste. Mas foi um teste pesadíssimo. Muito pesado. Muito grave. Só que Deus é aquele que é o verdadeiro Pai. Mas que lá na cruz, de fato, imolou o seu próprio filho. Sacrificou o seu próprio filho. Por mim e por você, pelos nossos pecados. Você está me entendendo? Para Abraão foi um teste. Mas para Deus o Pai se cumpriu. Porque o filho foi sacrificado como holocausto. Lá na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos dessa linhagem aqui, onde tem teste, muito desafiador. Por isso é tempo de você avaliar se você tem fugido do chamado ou se você está disposto a responder o chamado. Mas como eu disse, há um preço, há um custo, há um teste, e dependendo da época da sua vida, é muito pesado. Eu não sei quanto a você, eu quero responder o chamado da parte do Senhor. Amém? Porque eu quero receber a recompensa naquele dia. Eu quero ser encontrado, sabe, fiel naquilo que Deus colocou para a minha vida. Não importa qual seja o custo, não importa qual seja o teste, não importa qual seja o sofrimento. Nós estamos confessando a nossa fé cristã evangélica hoje, porque homens e mulheres lá atrás não recusaram o teste, enfrentaram a morte. Alguns foram queimados vivos lá em Roma, debaixo do governo satânico de Nero. Entende? Homens e mulheres de Deus, que mesmo em face da própria morte, amém, não negaram a fé. Esse é o reino de Deus. Essa é a obra de Deus. Se nós queremos avançar, e eu creio que Deus está nos chamando para um tempo onde nós vamos crescer como nunca antes. Nós temos proclamado nessa conferência que nós faremos em agosto aqui em Recife, a restituição dos frutos. Amém? Nós somos designados a darmos frutos para o Senhor. Mas essa resposta que nós teremos como igreja
depende de mais irmãos e mais irmãs responderem o chamado, pagarem o preço. Amém? Por isso, antes de nós orarmos pelos elementos da ceia, eu quero fazer uma oração. É uma oração de entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu tenho feito essa oração todo domingo, de manhã e à noite, para estimular você a trazer visitantes. Mesmo quando não tem, eu faço a oração. Até porque de repente tem alguém que às vezes estava afastado dos caminhos do Senhor. Essa é uma maneira também de você se reaproximar, apesar de você ter sido salvo, né? E uma vez que a salvação não pode ser perdida, se você tiver realmente nascido de novo. Mas é uma maneira de você reaproximar. Então todos repitam logo após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu confesso com a minha boca e creio com todo o meu coração que eu sou feito filho de Deus pela graça, mediante a fé. Isso é um dom do Senhor, um presente gratuito, não depende das minhas obras. Amém. Amém? Se você entregou sua vida ao Senhor Jesus pela primeira vez, por favor, no final do culto, no encerramento do culto, me procure aqui na frente, ou um dos pastores. Amém? Por um instante, pega o seu pão e erga para o alto, por favor. Repita logo após mim, diga assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído por mim, lá na cruz, para a minha cura de toda enfermidade, porque pelas suas feridas eu sou sarado. Ao tomar este pão, eu estou declarando que o corpo de Cristo, que sofreu no meu lugar, é o meu alimento. E como hoje eu sou membro deste corpo, na igreja, eu sei que ainda restam sofrimentos para serem completados, através da resposta do meu chamado. E como Cristo Jesus, eu responderei, sofrerei, e naquele dia receberei dele a recompensa, a coroa da glória, por ter pagado o preço, assim como ele pagou o preço na cruz do Calvário. Erga o cálice para o alto, diga assim: este cálice é a nova aliança, aliança da graça, feita no sangue do Senhor Jesus Cristo. Ao tomar esse cálice, eu estou declarando que sobre mim não há culpa, condenação. Eu sou lavado de todos os meus pecados, não há mais maldição alguma, e eu posso me achegar sempre diante dele, com ousadia, com intrepidez, por causa do sangue, porque a vida está no sangue. E a semelhança do meu Senhor e Salvador, eis-me aqui, ó Pai, para responder o chamado, como escolhido, também entregando a minha vida à semelhança do teu Filho. Aleluia. Amém. Coma do pão e beba do cálice, fala para o Senhor, amém, sozinho mesmo, fala: Senhor, eis-me aqui. Fala para o Senhor: Senhor, esse pão e esse cálice são símbolos do teu sacrifício. Eu entendi que o Senhor espera de mim também um sacrifício, por isso essa é a minha comida e a minha bebida, o seu sacrifício. Amém. Coma por um instante, fale com o Senhor, para que em seguida eu possa orar por você, encerrando a nossa reunião nessa noite. Amém. Aleluia. Deixa eu orar por você, encerrando a nossa reunião. Amém. Pai, no nome de Jesus, eu oro ao Senhor para que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa encher cada um dos teus filhos, cada uma das tuas filhas, de tal maneira que eles respondam o chamado. Há um chamado da parte do Senhor para nós como igreja videira aqui no Recife. Ó, e o Senhor tem nos dado a palavra da restituição dos frutos. Mas esses frutos, para serem restituídos, depende de uma resposta de homens e mulheres, ó Deus, que responderão a esse preço, a essa renúncia, a esse sacrifício. Por isso, ó Pai, que o teu Santo Espírito, por meio dessa palavra,
possa incendiar os corações, para que não importa as circunstâncias, não importem as batalhas, não importam as oposições e resistências, os teus filhos, as tuas filhas respondam a esse chamado como escolhidos e sejam aprovados em cada um dos testes que eles têm enfrentado no meio dessas batalhas, no meio de todos esses problemas, de todas essas guerras, em o nome de Jesus. Vem Espírito Santo de Deus e encontre em nós como igreja hoje, especialmente nesse semestre, nesse tempo de restituição dos frutos, aqueles que respondem ao chamado de pagarem o preço, à semelhança do teu Filho, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um forte aplauso, Senhor Jesus, amém.